Começa agora o programa Diálogos entre o Sol e a Lua, um espaço para discussões sobre temas que buscam conhecer melhor o ser humano, a descobrir os mecanismos da psique. Apresentação de Paulo Randal e Bárbara Gomes e convidados, e a sua participação com perguntas e depoimentos. Olá, amigos da Rádio Astrociência, mais um programa Diálogos entre o Sol e a Lua. E hoje nós temos uma pergunta de um ouvinte que é muito interessante, porque a pergunta dele nos remete a muito mais avaliações. Marcos Bittencourt pergunta se é possível saber a quantidade de adeptos da astrologia no mundo. É uma pergunta difícil de responder em termos quantitativos, mas a gente sabe do grande interesse que surgiu na juventude nas últimas 3 décadas. E eu, astrólogo, desde os 18 anos, quando me envolvi com a astrologia de forma séria, astrônomo amador desde garoto, e a astrologia veio como um bálsamo para a minha vida em termos de compreender a mim, as pessoas, e assim poder, depois, como profissional em astrologia, ajudar pessoas a se conhecer e resolver problemas pessoais, inclusive de doenças psicossomáticas, doenças que a pessoa gera em si mesmo por conta de bloqueios pessoais. Então, uma pessoa que tem algum medo ou acha que fez alguma coisa errada quando criancinha, ela vai ficar pensando aquilo e não consegue achar explicações, principalmente que a culpa, Deus está te olhando, hein? Cuidado, tudo o que você faz, Deus está vendo. Isso gera muitos transtornos. Então, quando a gente começa a compreender o estudo da astrologia, nós vamos ter que nos remeter ao passado. No Brasil, até 1998, a astrologia era considerada charlatanismo, por lei. E aí, vários astrólogos, já tinha faculdade de astrologia no Rio de Janeiro e São Paulo, conseguiram, um deputado federal, entrar com um pedido de que a astrologia não era charlatanismo, era ciência. A faculdade são 3 anos e meio de estudos e mais 1 ano de análise, psicanálise. O astrólogo formado ele tem que passar por uma terapia de psicanálise. Para quê? Para se compreender e não transmitir aos outros as neuroses próprias. E isso ocorre em qualquer profissão que é de aconselhamento. A pessoa tende a ter suas barreiras, seus bloqueios, e, portanto, ela acaba transferindo para o outro as suas neuroses, como o pastor numa igreja que vai conduzir o seu rebanho com as neuroses dele. Se ele tem bloqueios com certa coisa, ele vai transmitir isso. Nós vemos nos depoimentos na TV, na internet, inclusive. Eu vi uma vez um padre dizendo que Jesus estabeleceu o celibato. Não, Jesus não estabeleceu o celibato. Na história da Igreja Católica, perto de 1200 depois de Cristo, um papa se envolveu com uma cortesã, uma prostituta, e teve um filho que depois virou papa. E depois o neto dela também foi papa. E um sobrinho dela também foi papa. A cortesã Marosia, o nome dela. E isso fez a igreja dar um basta. Pera lá, não podemos ter uma mulher dominando
a igreja, influenciando a igreja dessa forma. Então, estabeleceram o celibato e a votação para o Papa. Olha, a mudança que teve foi ali. Mas o sacerdote, na sua vontade de influenciar as pessoas, conta coisa que nem ele conhece. Assim se dá com um profissional. Imagina, eu pego o mapa astrológico de uma pessoa e sei coisas que ela nem imagina, porque ali tem as informações sobre a sexualidade dela, sobre os bloqueios dela, sobre a relação com o pai, com a mãe, os interesses coletivos, sociais, temos a questão das fantasias, os medos, as inseguranças. E aí? Olha que poder que tem um astrólogo de manipular uma pessoa com as informações de data, hora, local de nascimento. Isso é muito sério. E no século, há mais ou menos 250 anos atrás, quando houve a cisão da Igreja Católica com o protestantismo. Ali, o protestantismo, os luteranos, conhecidos hoje como luteranos, porque foi a partir de Lutero o mártir dessa luta, ali a astrologia era muito conhecida. E havia muitos daqueles que se tornaram luteranos, protestantes, livros do século XVIII com muito material maravilhoso da astrologia. E como esse grupo fomentava que havia uma grande conjunção de astros em peixes e era preciso fazer uma mudança na igreja, como se fosse assim, Deus quer que haja uma mudança na igreja. Ora, eu diria que teve uma grande conjunção de astros em aquário recentemente, agora no ano de 2021, e aí os astrólogos poderiam falar, Deus quer que haja uma mudança na política mundial. Claro, vai haver, não tem como não haver, são 5 astros em aquário. Em 1964 teve também uma grande conjunção em aquário, em 62 teve uma conjunção em aquário, e nós vivemos uma grande mudança, mas também um olhar para fora do planeta. Vamos à Lua no passado, agora vamos a Marte. Isso é próprio de aquário, que gosta do que que está fora, o que está longe. E as ideias, as ideologias de coletividade, a tecnologia, ou seja, tudo está em plena ordem com a divindade, com os planos da divindade. Mas a igreja, para combater os luteranos, na verdade, os que estavam protestando contra aquele modelo da igreja onde o Papa era poderoso, era até infalível, e inclusive se questionava o poderio econômico da igreja. Então, com isso, nós tivemos a Igreja Católica condenando a astrologia, porque era um dos argumentos da época. Com o passar do tempo, as pessoas padres vieram para o Brasil e espalharam para o mundo para pregar a nova ordem divina, que era o cristianismo. E aí convenceram os povos a seguir o cristianismo, abandonar suas crenças. E como eles já vieram para o Brasil com o ranço da igreja contra Lutero e a astrologia, os padres daqui, os que se formaram aqui, também fizeram esse caminho de contra a astrologia. A astrologia é coisa do demônio. E depois a separação, a ruptura das igrejas católicas no Brasil, os pastores evangélicos já saíram de um ranço. Eles vieram não do luterano, mas vieram das igrejas católicas, que traz o ranço que a astrologia é coisa do demônio. Então, um pastor na igreja, quando está falando mal da astrologia, ele nem sabe por que está falando, porque
porque ele foi induzido a isso quando ele ou os pais deles eram da Igreja Católica. Então, esse movimento do conhecimento astrológico é muito mais antigo. O rei Sargão III da Babilônia, 3.000 anos, 4.000 anos atrás, já tinha o desenho do mapa astrológico dele, inclusive era quadrado. Mapa quadrado, que a Terra ainda não era compreendida como um círculo. Um processo que só foi descoberto com Galileu. Ora, então a partir daí, nós vemos a astrologia chegando pelos caldeus, muito forte o estudo dos caldeus, a intuição, eles construíram pirâmides uma verdadeira planície entre o rio Tigre e Eufrates, e ali então viam o céu desde o nascer do sol até o pôr do sol. Permitiu eles compreenderem. E não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha celular para ficar ocupando a mente das pessoas. De noite as pessoas tinham aquele céu maravilhoso, escuro, profundo, porque não havia luzes também. Só na Europa, praticamente, em alguns povos mais, vamos dizer, urbanos, é que se criou as tochas no meio da rua para poder iluminar as ruas à noite. Então o céu dos caldeus era um céu limpo, puro, bom de ver. Eu estou aqui na Amazônia, eu afasto o barco das cidades aqui, de Alter do Chão, a 3 quilômetros, e vejo o céu espetacular, sem influência das luzes da cidade. Então eles tiveram um ganho de conhecimento astrológico fantástico. Eles deixaram um legado de astrologia que eu procuro seguir até hoje, dos caldeus, procurando filtrar coisas que vieram de outras culturas, porque os caldeus não acreditavam que existia reencarnação, não acreditavam que existia livre-arbítrio, tudo era uma ordem divina. Deus, como onipotente, onipresente, onisciente e atemporal, manifestava-se em pura ordem. Então, depois, com a invasão dos caldeus pelos persas e depois os macedônios que dominaram os persas, e depois a chegada no Egito do exército de Alexandre o Grande, Alexandre viu em Alexandria, aliás, não, ele viu um lugar lá e falou: nossa, eu quero construir uma cidade aqui, porque tem um abrigo no delta do rio Nilo, lá no Mediterrâneo. E assim, quando Alexandre morreu, dividiram os reinos. Ptolomeu, que era general do Alexandre, foi para o Egito, cuidar do Egito, e resolveu criar naquele lugar que Alexandre gostou, a Alexandria, em homenagem ao Alexandre. E assim ele fez um outro sonho de Alexandre, uma biblioteca que tivesse todos os livros do mundo. Olha que megalomania que era, né? Então ele construiu o prédio da Biblioteca de Alexandria no Palácio do Governo, em Alexandria. Ptolomeu II, herdeiro do trono, ele fez a parte literal, que é colocar os livros ali dentro daquele prédio colossal. E assim ele começou a fazer o acervo da Biblioteca de Alexandria, e ele cuidava pessoalmente dos livros, dos textos que falavam de astrologia. E ali teve um grande desenvolvimento da astrologia, da qual um dos mais importantes foi a chegada, a observação de que era preciso ver a hora que a criança nasce, porque o ascendente, a linha do horizonte, o meio do céu e o fundo do céu, terá uma importância muito grande
em compreender a personalidade. Assim, então, nasceu o ascendente no mapa astrológico que até então os caldeus não utilizavam. E esse foi um grande desenvolvimento. Por isso, Marcos, essa história é para te dizer que a astrologia já existe como influência psicológica no mundo há muitos, milhares de anos. Cada povo fez a sua astrologia. Os maias, os incas, os egípcios, os hindus. E nós temos uma astrologia na Amazônia, só que ainda não tem um desenvolvimento muito efetivo, mas já consegue definir por alguns, ouvindo os indígenas mais antigos, alguns símbolos dessa astrologia dos povos da Amazônia, que devido à dispersão, porque aqui a Amazônia é tão grande, maior do que juntando os países da Europa, acaba que é difícil ter uma conexão intelectual que pudesse ter uma astrologia dos povos, de todos eles, que todos conhecessem. A distância aqui é imensa e a floresta cria obstáculos também. Então, esse foi um pouco da história da astrologia. Nós vamos conversar muito sobre isso ao longo do nosso programa. Paulo e a Bárbara como o Sol e a Lua nesse diálogo fantástico com vocês. Você assistiu o programa Diálogos entre o Sol e a Lua. Apresentação de Paulo Randal e Bárbara Gomes.